Está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Estamos tendo a honra e o prazer de receber novamente aqui o secretário de Segurança Pública, João Pereira, mas hoje ele não vai falar de segurança. Hoje ele vai falar de um lado dele que muitas pessoas conhecem, mas uma boa parte da população ainda não sabe, que é o lado dele de autor, escritor, um reconhecimento que ele teve na Academia de Letras. Ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho dessa história e fala também do livro que ele está lançando agora. Eu fui presenteado com um exemplar aqui, tive a honra de receber um exemplar com dedicatória e tudo, do nosso secretário João Pereira. Quero agradecer, antes de mais nada, a sua presença e muito obrigado pelo presente, João. Boa tarde, meu amigo Lucas. Boa tarde, equipe técnica da Rádio Cultura, todos os ouvintes que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade, que o amigo está me dando para falar um pouquinho da minha trajetória, dos livros, o que a gente fez nesses últimos 30 anos, parece pouco, mas desde o lançamento do primeiro livro em 95 se passaram praticamente 31 anos, E bater um papo gostoso, saudável, educativo. Isso aí. Para você que queira mandar uma pergunta ou uma sugestão através das nossas redes sociais, você entra lá no Facebook, a live estará ao vivo, você pode comentar, mandar uma pergunta, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 3242-1258. João, conta pra gente como que começou esse desejo, essa inspiração para escrever o seu primeiro livro. Então, Lucas, vamos voltar ali, para o fim dos anos 80, início dos anos 90, Eu costumava fazer uma poesia ou outra e, na verdade, acho que quem impulsionou isso foi um amigo meu que trabalhava comigo na época na Guarda Civil, o Barbosa, Écio Faustino Barbosa. Ali no início dos anos 90 teve o falecimento do comediante Zacarias e eu gostava muito dos Trapalhões, então eu fiquei assim, triste e fiz uma poesia, chamava Adorável Trapalhão. Aí trabalhava com o Barbosa, falei, vamos mandar isso pro Imparcial. Eu falei, você tá brincando, rapaz? Eu vou mandar uma poesia pro Imparcial. Aí foi que acabou chegando no Imparcial. Lá, na época, era um semanário físico, distribuição física, saudoso e querido amigo Guto, Carlos Augusto Nunes, gostou da poesia e ainda convidou a gente para fazer uma coluna, assim, ou seja, cada semana ou 15 dias a gente mandava uma poesia ali. E foi passando o tempo, passando as semanas, os meses, os anos. Chegou uma época que se comentou, por que não fazer um livro, Já são 3, 4 anos publicando, o pessoal gosta. Aí nasceu a ideia de fazer o primeiro livro, E esse primeiro livro veio ali em 1995, junho, Uma Pausa para o Amor. Teve uma boa aceitação e nós sempre fizemos por detrás do livro alguma coisa social para distribuir para as crianças. E ficou muito legal e aí começou a história, O primeiro livro, o autor da Guarda Civil, a função social. Na época a gente usava até a parceria da Guarda Civil, Hoje é mais complicado, na função de secretário já vão ligar a minha pessoa com um ato desse, então hoje é complicado. Mas na época não, como agente a gente fazia uma parceria e entregava os mimos para as crianças aí. Porque a gente já tinha concepção, Tudo que vem de graça eu devolvo de graça. E gosto muito das crianças e faço isso para elas. Tanto que os meus livros eu procuro sempre lançá-lo ou no mês de abril na Páscoa ou no final do ano no Natal. Bacana demais. A gente tem uma imagem que tem todos os seus livros. Aí dá pra gente ver qual foi o primeiro ali. O Caí vai colocar pra gente. Foi em 1995, há 30 anos atrás. Como que era o nome mesmo do livro? Uma Pausa para o Amor. Uma Pausa para o Amor. Foi feito da editora de São Paulo, Escortés. Olha lá. É aquele, pra quem está nos assistindo, é o primeiro livro lá em cima, lá com uma rosa de capa, escrito Uma Pausa para o Amor. E essa é a sequência dos lançamentos, Da esquerda para a direita, Uma Pausa para o Amor foi o primeiro, Para Antes do Silêncio dizer eu te amo o segundo, e assim sucessivamente, até o nono, que antecede o lançamento atual, que é o 10º. Então já são 10 livros que o Pereira lançou aqui em Monte Alto. 10 Olha livros. só. 30 anos de história, vários livros lançados. Teve alguma inspiração para esse título, Uma Pausa para o Amor? Teve, Eu sempre costumo dizer que a gente, na época, eu era até meio adolescente, vamos dizer assim. Tinha um programa aqui da Rádio Cultura, de um grande amigo meu, o saudoso Silas Garbosa. Ele tinha um quadro, desculpa que eu estou meio gripado, chamava Festival da Brodolândia, vocês conhecem bem. E um dos quadros, ele punha uma música lenta, mas ele fazia uma declamação primeiro. Esse momento, uma pausa para o amor. E fazia aquela uma pausa para um amor, foi uma frase emblemática que ficou na minha mente. Eu batizei meu primeiro livro em cima desse programa,
do saudoso, meu grande amigo Silas Carbosa. Olha só, uma Rádio Cultura fazendo parte da história do Pereira. Aí quanto tempo depois demorou para você lançar o segundo livro? Aí, deixa eu só ver a ordem cronológica. Claro. Depois que eu fiz 90 anos, brincando, a gente... Uma Pausa por Amor foi em junho de 95. Aliás, dezembro de 99, para antes do Silêncio Dizer Eu Te Amo. 4 anos depois. Em média, eles são lançados há 3 ou 4 anos cada um. Aqui tem a ordem certinha. De 3 em 4. Foi em 99. Uma Pausa por Amor. E, esse segundo livro também ele tem uma história muito importante. Ele se tornou até uma referência regional e um carinho muito especial para a cidade de Batatais. Lá nós tínhamos um locutor saudoso também, amigo meu, Carlos Henrique, né? E ele estava fazendo as declamações das poesias com fundo musical para a gente lançar um CD na época, né? Só que aconteceu um probleminha, ele foi vitimado aí de um roubo, né? E terminou com óbito e não foi concluído. Algumas faixas eu até tenho, mas não foi concluído. E ele fez muito sucesso na região de Batatais, esse segundo livro aí, em 99. Para Antes do Silêncio Dizer Eu Te Amo, dezembro de 1999 foi o lançamento desse segundo livro. Sim. Então em 4 anos o Pereira já tinha escrito 2 livros. Aí nessa época, como que funcionava? Tem alguma diferença? Por exemplo, hoje os compositores musicais têm toda essa questão da mídia digital, enfim, não é mais a era do CD, a era da fita. Como que tinha alguma diferença para essa geração? Ou é a mesma coisa? Você produz, entra em contato com a editora, com a gráfica, enfim, é a mesma coisa? Ou tem algumas coisas que facilitaram o lançamento hoje em dia, por exemplo? Com o passar dos anos, né, as novas tecnologias, para você fazer um livro tudo está mais fácil. Na época não tinha tantas editoras, não tinha tanta tecnologia envolvida. Hoje é muito mais fácil. Você fazer o orçamento de um livro, você encontra regional dezenas, até centenas de opções de gráficas, editoras. Então é mais fácil. Você pode aplicar um material diferenciado, que às vezes na época não tinha. Você tem que ter mesmo o material, né, a cultura para fazer. Mas acredito que hoje são produções independentes, você filtra o preço, né? É muito mais fácil lançar um livro hoje do que na época. Até por esse progresso que teve, né, nas próprias gráficas, né, nas próprias editoras, para fazer esse tipo de edição muito mais rápido hoje do que era, né? Antigamente no meu primeiro e segundo livro foi digitado. Inclusive o meu primeiro livro foi digitado pelo Miro De Carlo, ele da Autograz, né? Grande amigo que trabalhava com a gente na guarda escriturário. Foi ele que digitou, datilografou. Hoje não, hoje é tudo digital. Você digita lá, o programa está em 3 segundos, está na mão da editora, né? Muita coisa foi melhorada, graças a Deus. Foi melhorando e isso traz mais a facilidade da cultura para as pessoas, né? Sim. Você consegue produzir mais, distribuir mais. Sim. E tudo mais, né? Temos a possibilidade do e-book, né? Hoje você faz esse livro digital, solta nas mídias, Amazon, etc e tal. Inclusive a gente está até vendo essa possibilidade para esse novo livro. Então hoje, graças a Deus, a tecnologia permite tudo, né? Com certeza. Aí o terceiro livro foi só em 2007, foram quase 8 anos depois. O segundo foi em 99 e o próximo foi em setembro de 2007, que se chama Amor. Sim, várias poesias foram feitas nesse ciclo. A gente fez uma filtragem melhor, respeitando todas as religiões, mas teve destaque para Nossa Senhora da Aparecida. Foi declamada, né, pelo pessoal aqui até da Canaã, em tempo de rodeio, essa poesia com fundo musical, com a própria música da Ave Maria. A gente esteve no Santuário de Aparecida do Norte, conversamos com as autoridades lá, vamos dizer assim, eclesiásticas, né? E foi muito bem recepcionado também todo o lado evangélico, todo o lado da religião, né? E começou a mudar um pouquinho as origens, as poesias começaram a ficar mais, vamos dizer assim, mais ricas em conteúdo, com temas mais diversificados, fugindo um pouco do sentimentalismo só envolvendo os sentimentos do homem e mulher, mas para temas diversos, religiosos. A gente começou a trabalhar a motivação e começou a ter uma transformação. De repente ter essa lacuna de tempo um pouco maior do segundo para o terceiro livro. Ali o terceiro livro, escrito Amor Pereira Poesias, um livro de 2007. Para quem está nos ouvindo, a capa é um lago, né? É um lago ao fundo, escrito Amor Pereira Poesias. É bacana demais ver
essa transformação das ideias para o físico, né? Conseguir colocar, conseguir organizar e transmitir para as pessoas aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Por isso que os livros nunca deixarão de ser a maior transferência de conhecimento para as outras gerações também, né? Eu acredito que você, lendo mais, escrevendo mais, a sua cultura ela é diferenciada. Nós devemos incentivar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes a lerem livros, né? Não perder esse hábito. Os meus primeiros 9 anos ali no ensino fundamental, em ginásio, fiz no SESI, né? Centro Educacional SESI, e lá nós tínhamos, né, de português, através até da professora Dona Vitória Haddad, um beijo para ela, Dona Vitória, a prova do livro. Então você tinha que ler um livro, você tinha que fazer uma prova, tinha questões, depois tinha um resumo, que era um texto. Então eu lia-se 3, 4 vezes o livro. E a gente começou a se apaixonar ali, né? Pelo hábito da leitura. Você tem uma ideia, a última pesquisa que eu fiz há alguns anos, o brasileiro tem em média o hábito de ler 2 livros e o francês 25. Então é necessário que se tenha políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, do incentivo de nossas crianças e adolescentes terem mais acesso aos livros para a leitura. Então eu insisto nisso, é algo que eu gosto, é o tempo que eu separo do dia para dar uma esvaziada no cérebro que está carregado de coisas sérias e importantes, que é a segurança pública. Eu me fecho ali, tento ter uma inspiração ou outra para fazer um tema. E geralmente os últimos temas bem concentrados, né, em motivação, valores morais. A gente vai ficando um pouquinho mais velho, destacando outras coisas que são mais importantes, que a gente aprende no decorrer dos anos na vida, né? O senhor falando sobre a questão da educação, eu me lembro do primeiro livro que eu li, quando eu aprendi a ler praticamente, acho que foi na 3ª série, da 2ª para a 3ª, a professora deu o livro pra gente, eu me lembro da história completa, mas eu não consigo me lembrar do nome do livro. Mas foi uma experiência tão boa para mim como criança, ter a possibilidade de ler o livro, de entender a história e de ficar emocionado com aquele livro que eu estava lendo, que eu carrego isso até hoje. Então assim, se a gente não colocar isso na cabeça das crianças, que é uma coisa boa, né, infelizmente o brasileiro vai deixando de lado, né? Quando eu precisar ler, eu leio, né? Infelizmente não se tornou um hábito, né? Verdade. O 4º livro foi Eu Te Amo Tanto, em março de 2012, 5 anos depois. Sim. Já é uma sequência, né, do sistema dos poemas. Nessa época também já começou a ter um ponto crítico de algumas coisinhas que eu achava que precisavam ser ajustadas, mas ainda predominava o lado emotivo, né? Ainda é uma sequência dos livros mesmo. É uma sequência, totalmente todos eles até a coletânea, né, que é Eu Te Amo. Olha só. O Eu Te Amo foi em 2017, isso, né? Foi Eu Te Amo Tanto em 2012, depois Sempre por Amor em 2014 e Eu Te Amo em 2017. Até 2017 foram 1, 2, 3, 4, 7 livros. Olha aí, ó. Depois nós fizemos essa coletânea, extraindo aquelas que deram mais repercussão, com 50 inéditas, né? Então ele é um livro especial, essa edição. Tem muitas páginas. Ele traz o melhor dos livros que antecederam, com 50 inéditas. A gente fez uma coletânea muito especial, né? A gente arrecadou um dinheiro bom para comprar ovos de Páscoas para as crianças. A gente distribuiu vários ovos de Páscoas com a vender esse livro. Ele é um clássico em tese, porque quem não teve a oportunidade de ler os livros anteriores, porque se esgotam, ele tem o resumo de todos, mais 50 inéditas nesse livro. Tem a possibilidade da compra, das pessoas adquirirem esses livros mais antigos hoje em dia? Infelizmente não. Os primeiros são 10. Os primeiros 7 estão esgotados. A gente tem à disposição esse, lógico, que está sendo lançado, o penúltimo, e o projeto Interação ainda tem alguns exemplares. Da própria História da Guarda, acho que deve ter 8 ou 9 que a gente separa em uma caixinha de ouro para dar para a pessoa certa, porque aí a gente promove a Guarda Civil, né? Então, o livro da Guarda Civil tem uma história muito especial. Mas praticamente os primeiros 7 estão esgotados. Praticamente. Então só consegue achar os últimos 3. Esse da GCM foi em 2019, contando 30 anos de história da Guarda Municipal. Sim. O senhor fez ele sozinho? Teve a ajuda de outras pessoas para compor esse livro? Eu costumo dizer que esse livro tem 100 autores. Porque todos os guardas civis da época
eles tinham as suas lembranças, as suas memórias de momentos especiais vividos, eles relatavam. Alguns tinham fotos especiais, me enviavam. Então eu montei, né? Eu conheço a história da Guarda desde o princípio, né? Eu acho que ele diz que eu posso escrever 10 livros da Guarda. Ele é o o lado Guarda cômico, Civil. o lado triste. Eu conheço a história, eu estive lá, presente. Mas esse livro em especial, nós contamos os 30 anos dos principais acontecimentos da Guarda Civil, certo? Primeiramente, nós fomos atrás do Dr. Manuel, eu e o Ricardo, José Antônio Ricardo, da primeira turma, parceiro meu, para ver se o Dr. Manuel fizesse o prefácio, alguma coisa dessa ideia. A gente foi em Jabuticabal e gostou muito da ideia, fez o prefácio e a gente conseguiu o que a gente mais queria, que a nossa referência policial da Guarda Civil, pelo menos dos antigos, é o Dr. Manuel. E o Dr. Manuel mesmo nos cedeu algumas fotos, algumas histórias do tempo que a gente trabalhava junto. Na época tinha um camburão da Polícia Civil, que era da Polícia Civil, cedia para os guardas fazer o patrulhamento. Então a primeira ponto positivo de união, de interação entre a Guarda Civil e a Polícia Civil foi através do Dr. Manuel. A gente trabalhava junto. Dr. Manuel era o delegado da Polícia Civil. Delegado de Polícia Civil, Dr. Manuel Natalino Alves Lopes, está aposentado, mora em Jabuticabal, inclusive é pai do vereador Jonathan Lopes lá. E temos várias histórias de como começou, porque a gente começou ali em 87 com Fusquinha, certo? 01, 02, 2 Fusquinhas brancos. Não vou nem contar os detalhes de armamento, que isso não é bom divulgar dados da segurança pública, mas é bem diferente da realidade de hoje. Mas é que nem eu digo, a gente se sentia super-herói, que a gente queria fazer um trabalho bom. E a Guarda Municipal em 88 ela era novidade no estado de São Paulo, no próprio país. A gente antecedeu a própria Constituição, que só veio em outubro de 88. Então, em 87 o pessoal já estava rodando. Naquela época, em 86, 87, não existia várias cidades com a Guarda Municipal, sim, né? Eram poucas, né? E a gente fez um trabalho muito importante. Logicamente, você tendo uma instituição de segurança, os índices de violência e criminalidade diminuem. E em pouco tempo, em 5, 6 anos, a gente era considerada uma das 5 melhores do estado, porque haviam poucas, né? E foi um trabalho muito importante. A gente compôs esse livro tem... mostra toda a ascendência, toda a luta, o que se passou por vários chefes de poder executivo, o que de bom foi extraído desses governos, os cursos de capacitação. E ele tem uma participação importante também. Ele foi motivo de um mestrado em Novo Hamburgo pela Guarda Civil de lá, por um dos guardas que fizeram mestrado lá. E nós tivemos um problema ali em 2008, 2009, de prestação de contas para a Senaf de uma verba que veio na época, né? E tinha 9 demandas para serem atendidas. E a gente precisava responder. Logo assim que eu assumi a Secretaria da Segurança da primeira gestão, em abril de 2019. E tivemos que fazer o levantamento, e esse livro foi importante porque ele é recebido como um documento fidedigno da história de Monte Alto. E aquela verba que a gente veio com proviatura, teve curso de formação, que as respostas não estavam plenas para a Senasp, muitas delas a gente conseguiu sanar, melhor dizendo, sanar por esse livro. A gente teve que ir em Brasília, eu e o atual prefeito na ocasião, João Paulo, e das 9 demandas só ficou apenas uma, 8 foram sanadas. Então esse livro tem uma importância muito grande, que um débito de aproximados R$500 mil caiu para 7. E graças também à história desse livro aí. E tudo que a gente levantou. Foi difícil a gente dar aquelas respostas, porque teve a transição na época da Caixa Econômica Estadual para Banco do Brasil, aí teve que fazer todo aquele trabalho de levantamento de documentação. O Maiada nos ajudou muito, né? O Cláudio ali da contabilidade, o Miranda mesmo, a gente foi várias vezes para São Paulo, através do Braga, né, que ministrou o curso de formação, para dar as respostas, mas ele teve uma participação importante também nesse quesito. Além do... Esse livro aí, em 2019, o senhor fala muito sobre essa integração com a Polícia Civil. E hoje a gente percebe-se que é indispensável esse trabalho em conjunto, né, que foi criado logo no início por conta dessa primeira parceria, né? O trabalho integrado ele é necessário nos municípios, né? Onde tem Guarda Civil, né? Porque tem alguns municípios que ainda não tem, mas Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil tem que trabalhar junto, porque o interesse é comum. Todas essas instituições, elas combatem as mazelas, né? Da criminalidade, da violência. E quando você tem um serviço integrado, uma comunicação instantânea, os resultados são bem melhores.
Antigamente, né, lá atrás se falava, a polícia não gosta de guarda, guarda não gosta de polícia, mas isso é mito, não existe isso, porque é assim, Lucas, ó, você está trabalhando à noite, você vai atender uma ocorrência que nem uma ocorrência é igual a outra, você pode encontrar um fato inusitado, uma troca de tiros, você vai precisar do apoio da Polícia Militar. Se for o policial militar, vai precisar do apoio da Guarda Civil, porque você é um ser humano, tá? Se você foi alvejado, como faz a sua família? Tem gente te esperando para você voltar a trabalhar. Tem seu pai, tem sua mãe, tem sua esposa, tem seu filho. Se você perde a vida, às vezes, por uma besteira, de uma ignorância dessa, isso não é admitido isso. Graças a Deus em Monte Alto, isso não existe. Nós trabalhamos juntos, unidos, e a comunicação é praticamente online, né? Tem uma questão que as pessoas, às vezes, não dão atenção. Eu ia usar outra palavra, mas não dão atenção. Porque você vai, às vezes, em algumas cidades mais próximas aqui, não existe a guarda municipal. Então, assim, falta essa visão do prefeito da cidade da importância que a guarda faz, né? Monte Alto está com mais de 60 guardas hoje, civis, tem a guarda patrimonial também que faz um serviço, presta serviço de inteligência. Então, assim, algumas cidades aqui, ó, próximas a nós, não tem esse trabalho que a Guarda Civil vem prestando aqui na nossa cidade, né? Vou responder pelas palavras de um grande amigo meu, Sargento Ferraz, que ele trabalhou em vários municípios, alguns com guardas, outros não, e onde não tem a Guarda Civil, ele sente essa falta, esse apoio. Palavras do Sargento Ferraz. A guarda é imprescindível, ela faz um trabalho, né, importante para a segurança pública. Tanto que estamos aí prestes a ter um reconhecimento de nomenclatura. É um absurdo, né? Você falar Polícia Municipal, coisa que sempre foi. Esse reconhecimento, ele está mais próximo? Como é que está essa questão legal? Porque antigamente não se poderia por uma questão legal. Está tendo essa mudança? Já conseguiram essa aprovação para mudar para a Polícia Municipal? Então, qual é o entendimento da ilegalidade da nomenclatura Polícia Municipal alguns meses atrás, onde o prefeito fazia, depois sofreu uma DIN? Porque onde está previsto? Se você tem o Estatuto da Guarda Municipal, que é a Lei 13022, ali não está previsto, como é que uma lei municipal vai prever algo que uma lei federal não está dizendo? Então, essa PEC 18, que é uma modificação na Constituição, vai retirar a Guarda Civil do parágrafo 8º para colocar no inciso do artigo 144 como Polícia Municipal. Aprovada a PEC, o texto constitucional trará essa nomenclatura de Polícia Municipal. Aí não se discute mais. São coisas que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Um absurdo você perder tanto tempo por causa de uma nomenclatura, né? Eu acredito que devia ser discutido pelos seus governos estaduais e federais formas de maior investimento, reconhecimento e se entender a representatividade da Guarda Municipal no país. Porque, assim, o futuro da segurança pública, na minha opinião, são as guardas municipais, né? Porque, por exemplo, você vai ligar para a Polícia Militar e vai falar, olha, eu estou com uma ocorrência aqui no bairro tal, com característica tal. É passado para o Copom, que é enviado para uma viatura, mas a Guarda Municipal, ela é local, ela tem esse reconhecimento, o guarda às vezes mora na própria cidade, ele sabe só de você falar, olha, na rua que tem uma casa verde com um portão vermelho, ele sabe onde que é porque ele passa, ele frequenta a cidade, então assim, é mais rápido esse atendimento, é mais centralizado, né? É uma questão de logística até, né? E eu também creio que não vai 20 anos a segurança pública vai ser municipalizada. Como é os países de primeiro mundo, né? Que as suas polícias são municipais. É o caminho. Depois de 2019, aí teve o projeto Interação, Informação e Conhecimento. Conta pra gente desse... Sim, esse livro, ele também é especial. Por quê? Na verdade, ele é uma transcrição de um projeto que eu tenho no YouTube, que leva o mesmo nome, o mesmo título. Foram 50 vídeos que nós fizemos da participação, né, do público, as pessoas civis, as pessoas ligadas ao legislativo, municipal, estadual até federal. Eles faziam uma questão e se respondia essa questão. E depois a gente transcreveu para o livro. Nesse livro, ele fala de segurança pública, ele fala de direito e ele fala também de sugestão para projetos públicos. Então ele é bem eclético. E a gente transcreveu. No YouTube é um sucesso com mais de 100 mil visualizações. Eu vou destacar, a gente estava falando sobre a importância das nossas crianças e adolescentes ter mais acesso ao contato aos livros. Ele tem nas suas páginas 44 e 47 o projeto Antologia Poética, que seria um projeto que está ali, inclusive está transcrita a lei com justificativa, se um dia for aprovado,
para que o Departamento de Cultura e Educação possa promover dentro das escolas do município uma espécie de filtro, um concurso cultural, para que as crianças e adolescentes façam seus temas, suas redações dissertativas, argumentativas, seus poemas, suas poesias, suas prosas, e o melhor dessas poesias filtrar e fazer uma antologia poética, um livro, né? E aí você vai estar desenvolvendo um trabalho na procura de talentos. Você pode descobrir um adolescente que pode ser um grande escritor. Você vai incentivar, você vai a pessoa a escrever, a ler. Então é um projeto muito bonito, muito importante que consta aqui, que é a Antologia Poética também. E é um livro muito importante. Um livro de outubro de 2022. Essa é uma narrativa, então, né? Então tá aí um excelente trabalho aí também realizado pelo João Pereira. Aí o último livro, o penúltimo livro, né, antes desse lançamento, é De Mãos Dadas com o Amor, de dezembro de 2023. Sim, praticamente quase antecedeu esse na mesma sequência dos poemas, as mesmas preocupações, né, com os valores morais, éticos, muito respeito, trabalho em cima do respeito máximo, a igualdade entre homens e mulheres e tal. É um livro importante também. Você fala muito dessa questão de encontrar talentos, às vezes um adolescente ou uma adolescente que tenha esse desejo de escrever, de compor. Qual conselho você daria como um grande escritor, mais de 10 livros publicados? Como que a pessoa começa, como que ela coloca em prática esse desejo de escrever um livro? Geralmente essas pessoas elas já têm um dom interno, né? Ele precisa ser lapidado, ele precisa ter o primeiro contato com pessoas que saibam identificar, né, esse dom nesse adolescente, nessa criança, e incentivar. A coisa mais triste na vida é quando uma pessoa desanima alguém que tem um sonho, principalmente quando ela é criança ou adolescente. Você tem que chamar, ver o que ela está fazendo, incentivar, ver o que ela necessita para crescer naquele segmento, se ela precisa de um incentivo ou não. E precisa fazer campanhas para a gente garimpar e descobrir então essas pessoas. Eu vejo assim, durante todo esse tempo, muitas pessoas me procuraram, dizendo que tem seus livros, né, perguntando algumas dicas, como assim. Eu sempre assim, eu passei o maior número de informações que eu tenho, incentivei ao máximo, dei dicas, porque é o que você tem que fazer para incentivar as pessoas. Você não pode destruir os sonhos das pessoas, não é verdade? E eu vejo assim, temos que saber onde estão essas pessoas e quando encontrá-las, dar o maior apoio, ver o que está precisando, o que precisa ser corrigido, entendeu? Para que a gente mantenha isso vivo ainda, né? Que as próximas gerações tenham escritores, né? E eu tenho certeza, Monte Alto é um garimpo disso. Nós temos inúmeros escritores, tem dezenas aqui, e eu tenho certeza que Monte Alto também, as suas escolas, seu sistema educacional evoluído, ganharam muitos prêmios. Está faltando só um dedinho, uma atenção especial para se descobrir essas pessoas. Isso é muito importante, né? As crianças, elas têm uma imaginação que aflora, né? Que passa do nosso, às vezes, da nossa compreensão. E se você corta esse sonho na juventude, ela acaba pensando que aquilo que ela sempre sonhou é o errado, né? Muitas vezes não. O Caio vai colocar a foto para nós de todos os livros lançados. Por favor, Caio, aquele que tem todas elas. Quero agradecer a todos que estão participando da nossa live, mandando uma boa tarde aqui. O João Gobi está sempre presente, Luciana Ribeiro mandando um abraço também. Tá, e são os 9 livros lançados, antes desse daqui que a gente vai falar no segundo bloco, que é o lançamento atual. Pereira fazendo esse excelente trabalho como escritor. A gente vai para um rápido intervalo e vai voltar falando desse lançamento. Como que as pessoas conseguem comprar, adquirir e também tudo que está contido aqui nesse excelente trabalho do João Pereira. Voltamos já após o intervalo. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto, recebendo o João Pereira, ele que é secretário de Segurança Pública, mas hoje ele não está falando só de segurança, está falando do seu trabalho acadêmico, 10 livros lançados aqui na nossa cidade, lançando livros desde 1995. São 30 anos de história como escritor, agradecendo mais uma vez a presença dele aqui, tirando esse tempo para contar um pouquinho da sua trajetória, falando um pouco do seu trabalho, e além do seu trabalho como escritor, também tem vários reconhecimentos. A gente tem umas imagens aí, se o senhor puder comentar para a gente o que são, olha aí. Esse é uma das fotos mais importantes da minha carreira, que são títulos acadêmicos, né? Esse título acadêmico ele é da Academia Mundial de Letras da Humanidade,
a AMLH. Ela tem repartições em muitos países, né? Ela é muito importante, essa academia, ela é mundial. Para você chegar a ter um título desse, você passa pelo filtro regional, estadual e federal lá em Brasília. Você analisa a sua história, né, seus livros editados e uma finalidade humana por detrás dele. Então, o fato de a gente sempre lançar os livros agregado a uma ação social conta muitos pontos. E graças a Deus, em junho de 2025, eu consegui um título nesta academia, cadeira 21, que eu fiquei muito feliz desse reconhecimento em tese até internacional. Olha só que bacana, tem mais imagens, olha aí outra. Essa também é uma outra academia, né? Essa de fevereiro de 2026, desse ano ainda, é o título na Academia Brasileira de Letras das Guardas Municipais do Brasil, né? A Abalaguan, cadeira 16. Aí você tem que ter lançamentos relacionados também à segurança pública. Daí o livro, né, Guarda Civil Municipal de Monte Alto, 30 anos de história, contribuiu para que eu conseguisse alcançar também esse título, que é muito importante ali no segmento das Guardas Civis do Brasil. Como que funciona essa questão das academias? Existem academias brasileiras, academias mundiais? Existe também academias municipais, algo nesse sentido? Existem, né? Nós temos muitos municípios que têm a sua Academia Municipal de Letras, né? Que é o mesmo segmento voltado para o município. Isso contribui para a sociedade, para que as pessoas que tenham seus trabalhos possam ser reconhecidos também na municipalidade? Lógico, porque vamos dar um exemplo. Monte Alto ainda não tem constituída, mas acredito que as secretarias relacionadas estão envoltas para resolver e criar essa academia municipal. Vou deixar aqui, lógico, reconhecimento também para o jornalista José Benedito Martins, que vem lutando para que, juntamente com a sua esposa Clarice, para que isso aconteça em Monte Alto. Importante nós termos uma academia municipal, além de homenagear os escritores do município. Você pode desenvolver através, né, dessa diretoria vários trabalhos, várias iniciativas para desenvolvimento cultural através dos livros do município, né? Como esse projeto que eu falei, que eu acabei de citar, do projeto de Interação, Antologia Poética e tantos outros, para você desenvolver, criar, dar nova oportunidade para quem nunca publicou seu livro ter a chance de publicar. Vários trabalhos educacionais no segmento podem ser feitos, né? Como que pode ser instituído essa academia? Precisa necessariamente do quê? Eu acredito que uma lei, né, constituída, o Poder Executivo, através de suas secretarias, criarem, né? Creio que vão chamar alguns órgãos, né, parceiros aí de criação de literatura, de livros, para dar a sua opinião de como pode ser feito, mas é iniciativa, primeiramente, do Poder Executivo para criar no município, né? Isso seria extremamente importante, né? Esse reconhecimento da municipalidade, dando essa oportunidade para novos escritores aí terem seus trabalhos publicados, reconhecidos, né? Sim. Em Monte Alto tem, como já disse, vários escritores e escritoras, né, muito importantes, pessoas que fizeram um trabalho sensacional nesse segmento. O senhor fala muito sobre essa questão social, né? Os seus livros são sempre em mês de abril, mês de março por conta da Páscoa, setembro por conta do mês das crianças, dezembro, Natal. Da onde que surgiu esse desejo, assim, de tudo, não pensando na questão financeira? Eu não vou escrever um livro para vender e, enfim, arrecadar muito dinheiro com isso, mas sim numa questão de que possa ajudar outras pessoas com aquilo que o senhor está escrevendo. Da onde que surgiu esse desejo? Como eu já até te disse, Lucas, o que a gente recebe de graça, eu retribuo de graça. Não vou salvar o mundo com uma ação pequena, mas eu sou que nem aquela máxima do beija-flor, né? Diante do incêndio na floresta, você vai com uma gotinha d'água, não vai apagar o fogo? Não, provavelmente não, mas você está fazendo a sua parte. Eu escolhi as crianças. Eu prefiro fazer ações que envolvam crianças. Então, como você mesmo disse, prefiro lançar os livros na Páscoa, no Dia das Crianças ou no Natal. Fizemos vários projetos nesse sentido. A gente já distribuiu panetone, caixa de bombom, ovo de Páscoa, cesta natalina. E é assim que eu gosto que seja feito. Dinheiro não é importante. Importante é a paz, importante é o amor, porque os valores morais você vai agregar riquezas espirituais. Porque quando você deixar aqui, eu não vou levar nada de dinheiro, mas vou levar uma história bonita, um valor, algo que eu agreguei. Então eu particularmente acredito muito que a riqueza é espiritual e não material. Eu tenho um rapaz que sempre usa uma frase: as coisas mais baratas do mundo são compradas com dinheiro, né? As coisas mais valiosas, dinheiro nenhum compra. A gente tem outras imagens aí que o Caí vai colocar pra gente, de outras premiações.
Olha aí, com a doutora Maria do Carmo, a qual fez o prefácio do livro atual também, né? Mandar um abraço para Maria do Carmo, uma grande companheira aí, tá sempre aqui também, veio aqui no Fala Monte Alto falar um pouquinho da sua história, ela tá aí. Bom, vamos lá. Nobre vereadora, né? Professora, doutora, Maria do Carmo Iroque Coelho, minha parceira de OAB, uma pessoa que tem uma consideração infinita. Ela me deu a honra, né, através da Láurea Troféu Dr. José Rodrigues, Decreto Legislativo 06225, de reconhecer o trabalho que eu faço, né? Partiu do município, do Poder Legislativo. Isso foi em 5 de maio de 25, na 13ª sessão ordinária. Então, foi a homenagem que eu tive no município, essa ascensão às academias. E de uma pessoa querida, né, que a gente vai falar do livro, que depois, né, fez o prefácio do novo livro. Então, todo carinho, toda gratidão, todos os meus melhores sentimentos para a doutora. Temos mais imagens? Olha. Essa já foi em nível estadual, né? Através, né, do deputado, querido amigo, Dr. Tiago Aurico, também advogado. Foi uma moção de congratulações e aplauso, requerimento 2574 de setembro de 95, processo 34964 de 25, foi lá na LESP, né? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que também reconheceu os títulos acadêmicos, né? Então foi uma homenagem também no Legislativo do Estado, através do deputado estadual, Dr. Tiago Aurico. Bacana demais, olha aí. Monte Alto sendo reconhecido estadualmente através do João Pereira e seus trabalhos acadêmicos, né? São homenagens importantes, títulos importantes, né? Para um simples, humilde escritor como eu. Olha só. Tem a imagem agora do livro, que é o lançamento atual, olha aí. Isso. O Amor e Seus Encantos, por João Pereira. Esse é o livro que está sendo distribuído agora, está sendo vendido. É um livro muito bem escrito. O prefácio foi a doutora Maria do Carmo quem fez. Conta pra gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia desse livro. Então, esse livro eu acredito que seja o Rapa do Tacho, mas o 10º livro não acredito que não terão mais poesias, e a gente fez ele com muito carinho, com temas importantes e variados. Nesse livro, por exemplo, nós temos o hino da Guarda Civil Municipal, a letra está constituído nele. Temos alguns poemas que dão nortes, assim, como eu vou dizer, para dizer o que tem que ser feito, independente do que você acredita e que você seja forçado por interesse. Então, um poema muito importante, sejamos todos amigos. Nós temos que ser amigos. Não tem que ter um birra do outro porque o outro gosta do verde, o outro gosta do amarelo. Gente, a gente tem que se unir, porque o propósito é o mesmo, a vida é única. Tem muitos títulos importantes. A igualdade tem muito relevo nesse livro, porque tem uma poesia Farda Não Tem Sexo, para dizer a importância das mulheres dentro dessas instituições que elas representam, o respeito máximo do equilíbrio da igualdade está bem destacado em vários poemas também. Tem um poema interessante que eu falo, né, O Menino e a Rainha, que foi feito por uma das rainhas no país aí, africano, que também é colega de academia, da Academia Mundial, está ali. Os propósitos dela se assemelham ao meu, logo, de proporções diferentes, lógico, mas é o mesmo sentido da caminhada. É um livro que a gente procurou dar muita atenção às mulheres, tanto que a capa, essa linda capa, foi feita por Anabelle Martins, né? O prefácio, doutora Maria do Carmo. O livro foi dedicado a Dona Cliselda e seu esposo saudoso, professor Toninho. As mulheres, elas estão praticamente em tudo nesse livro, para demonstrar que a gente tem que ter um respeito por elas, né? Diante de tanta coisa ruim que a gente vê, né? Dessas agressões, dessas violências contra mulheres. Então esse livro geralmente ele é o oposto. Se o adolescente ou uma criança tem acesso ao livro dele, ele vai aprender a respeitar um pouquinho mais as mulheres, porque nesse livro elas são bem valorizadas. E a gente fez esse livro com muito carinho, que praticamente é despedida do setor de poemas, né? Porque os 2 próximos livros, que a gente não tem uma data prevista, será a Guarda Civil Municipal, 40 anos, né? Passaram-se 10 anos de história que não foram contadas nesse último, que agora em novembro de 2026 faz 40 anos que a lei que cria a guarda foi sancionada. Então a gente vai fazer esse capítulo, vai trazer o resumo dessa primeira parte com um capítulo bem grande dos últimos 10 anos, que cresceu muito a segurança pública nesses últimos 10 anos, com a criação da secretaria, com a emancipação da guarda e sua representatividade na região até no estado.
E o último, que será, praticamente vai fechar, né? Será o primeiro romance, essa é a Terra dos Anjos, é uma história que eu já venho escrevendo há alguns anos, e vai ter um conceito muito concentrado nas religiões, no respeito máximo, abrangendo uma história só, muitas coisas juntas, né, agregadas, que eu acredito que a interação é a solução para muitas coisas. E muitas outras coisas, senão não posso dar todos os detalhes do livro, ninguém compra, né? Spoiler. Mas é assim, 12 livros que eu pretendo fechar. Como que as pessoas conseguem comprar, adquirir esse novo livro? Esse livro ele pode ser comprado em vários estabelecimentos comerciais aqui do Monte Alto. Está distribuído praticamente na cidade inteira, né? Vou citar alguns, tipo Foto Central, Roma, lá na Aparecida está na lojinha do Santuário, todo setor, todo bairro, você pode encontrar esse livro. E comigo direto. Comigo você tem a opção de ter com dedicatória, ou para a pessoa que compra ou para quem você vai presentear. É só através do Zap mesmo, né? Que é o 993089010. Você fala comigo e recebe em mãos aí com dedicatória ou não, como preferir. Então aí, o livro O Amor e Seus Encantos, de João Pereira, uma excelente obra feita aqui por um autor montealtense, tem que ter o seu reconhecimento. 10 livros escritos, 30 anos de história como escritor, pretende lançar mais 2 ainda, então assim, não para de produzir. Isso é muito bom, as pessoas ganham com isso, o senhor ganha com isso, todo mundo de alguma maneira sai ganhando, as crianças ganham com isso. As pessoas que comprarem, para onde que vai a destinação do que for arrecadado com a venda desse livro? Vai para onde? Então, nós temos 2 campanhas paralelas. Uma que encerrou no domingo, tudo que se arrecadou, a gente comprou caixas de bombons e distribuiu para as crianças em situação provisória de vulnerabilidade. Então, alguns bairros foram selecionados. Deixo aqui o agradecimento a alguns presidentes de bairro que fizeram esse trabalho por mim. Algumas pessoas do segmento religioso, educacional, que preferem não dizer os seus nomes, preferem se manter no anonimato, mas foram distribuídas dezenas de caixas de bombons já no domingo. A outra parte é a parceria com as empresas, né? Nós temos uma parceria com as empresas compram 4 livros que são doados para as bibliotecas das escolas do município de Monte Alto. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre venho teclando na mesma tecla, levar os livros às crianças, dar a opção para elas lerem e se apaixonarem pelo hábito da leitura. Não o livro do Pereira, qualquer livro, né? Que ela se apaixone pelo hábito da leitura. Inclusive, eu posso até citar aqui, para que os discentes, né, os alunos já saibam onde ele já pode ir ver com a sua coordenadoria ou diretoria a possibilidade de pegar esse livro para ler, que já está disposto. Nós temos aqui já metade do município atendido, né? A Escola Zacarias de Lima, que foi uma doação da Ducave, o Colégio Ângulo Visão, que foi da Pit Bikes, Laídes Trindade, JW Contabilidade, Lourdes Siqueira, Tibo Motos, Amélia Nunes de Freitas, Ótica Tiago, Nelly Badurcano, BMA, Jeremias de Paulo Eduardo, Belúcia Alianças, Oraildes Barroco Zoco, Posto Alvorada, Juventina Oliveira Campos, JR Congelados, Norival Mendes, New Saim. Essas escolas, se vocês forem alunos dessas escolas, já está disponível na biblioteca para vocês lerem. E a gente segue com o projeto, né? Acredito que até em setembro, outubro eu concluo as outras 10. E se não tiver mais patrocínio, eu mesmo faço a doação, mas que todas as escolas terão. Bacana demais. Então tá aí os estabelecimentos aí para você que queira adquirir o livro, pode entrar em contato com o Pereira, ir até os estabelecimentos. Um dos nossos patrocinadores aqui, que é a Romapel Papelaria, também tem os exemplares lá, você pode procurá-los, encontrar, e além de ajudar a distribuir essa excelente obra que o Pereira criou, você também vai estar ajudando com que mais pessoas possam ter acesso. Você pode doar para as escolas, uma pessoa física pode também. Caso ela queira comprar, doar para as escolas, ela pode também. Sim. Então tá aí, fica aí a dica aí para quem quiser, faltam 10 escolas, tem vários estabelecimentos vendendo aí, se você quiser adquirir 4 exemplares, doar para as escolas que estão faltando, vai ajudar muitas crianças aí a adquirir e também a contribuir com esse projeto belíssimo que o Pereira vem realizando. Nós vamos para mais um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta no último bloco do Fala Monte Alto. Eu vou me arriscar aqui, eu falei pro Pereira que não sei se eu sou bom em interpretar textos assim, de fazer uma interpretação durante a leitura, mas eu vou ler numa poesia aqui
que se chama A Pessoa Mais Importante deste Mundo, na página 8 do novo livro do João Pereira. Eu vou tentar ler, peço perdão caso não fique tão bom assim, mas eu vou tentar aqui, vamos ver o que a gente consegue. Não sofra, não chore, tudo passa, Deus está sempre ao seu lado. Veja os exemplos já vividos e tudo que já foi superado. Seu sorriso desfaz a marca de uma lágrima de dor. Se num canteiro devastado percebe-se o debochar de uma nova flor. Então creia, este momento triste é apenas uma etapa para a sua evolução. Você é uma estrela que, quando compreender isso, não haverá mais escuridão. Não lamente, não se sinta desprezado. O mundo continua girando ao seu lado. Vivia hoje, o futuro é incerto. E não há como resgatar o tempo passado. Mas experiências vividas, registre com mais intensidade nos seus pensamentos as lições que te evoluíram como ser humano no decorrer do tempo. Creia, tudo o que se faz nessa vida deve ser feito com amor. Somente as ações que tenham como objetivo o bem é o que tem valor. Não prejudique ninguém. Oportunidade é uma janela que se abre para todos, todos os dias. Levante a cabeça, abra os seus olhos, olhe para frente com alegria. Junte-se às mãos de milhões de semelhantes e modifique os seus caminhos. Lembre-se, a flor tem maior representatividade que seus espinhos. Então viva seus dias priorizando o amor e a paz. Aproveite cada segundo. Afinal, para você, é uma pessoa mais importante deste mundo. Então tá aí, eu tentei aqui fazer a minha interpretação, pego de surpresa aqui, espero que as pessoas tenham gostado. Esse aqui é só um exemplo das várias outras poesias que tem aqui nesse livro. Frisando mais uma vez, procurar os estabelecimentos comerciais, você pode adquirir, fazer a doação para as outras 10 escolas que ainda faltam receber. E Pereira, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, ter batido esse papo, ter trazido mais conhecimento para a gente, trazido cultura para a população montieltense, para todos os nossos ouvintes. Os microfones da Rádio Cultura estão abertos, pode mandar o seu recado, o seu abraço, fique à vontade. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer a você ter aberto novamente o espaço para que eu pudesse contar um pouquinho da minha história nos livros, né? Estou no meu horário de almoço, né? Tive que substituir para vir aqui porque eu tenho uma função, está sendo substituído. Eu penso assim, pessoal, nós temos que dar valor, né, a esse sistema literário, às leituras, os livros, a educação. Nós só vamos mudar esse mundo com educação, né? Explicar certo os conceitos para as pessoas, para que a gente não continue batendo naquelas teclas sinistras antepassadas que levam à guerra, por exemplo. A gente está vivendo momentos horríveis. Tudo será que não é um pouquinho de educação que faltou, talvez, se discutir melhor, se vislumbrar o princípio do equilíbrio? Então, eu acredito muito que o mundo vai mudar, sim, através da educação. Tanto que na própria segurança a gente tem o pilar da segurança aliada à educação. São novos cursos, são aprimoramentos contínuos. Não tem como você fazer nada na vida sem educação. E a forma de você ter acesso aos livros, lógico, está ligado à educação. Então, como eu já disse aqui o exemplo, né, comparando Brasil e França, a quantidade de livros que se lê, temos que incentivar as nossas crianças, os novos jovens, o hábito da leitura, o hábito dos princípios e valores morais, explicar desde cedo como poder transformar esse mundo para melhor. Porque eu percebo que muita coisa não está sendo evoluída em princípios, né? A gente precisa dar mais valor ao amor, se atentar mais ao que Jesus disse, né? Que parece que as pessoas se afastam de Jesus. Às vezes você está vendo coisas bárbaras que um ser humano não poderia estar fazendo aquilo. Por que será? Será porque se afastou definitivamente das leis divinas. E tudo é um conceito de educação. O que Jesus fez aqui nada mais, nada menos foi de educar o seu povo, abrir os olhos para o que é certo. Então volto a dizer, você pai, você mãe, você que me ouve agora, incentive seu filho ao hábito da leitura, a desenvolver o hábito de escrever, porque é o caminho, é a educação. Então eu aprendi assim, né? Eu só tive uma chance na vida, a educação. Eu procurei estudar, me formei em Direito, formei em Gestão Pública, tenho outros cursos técnicos importantes, e foi assim que eu aprendi que esse é o caminho. E é por isso que eu sempre procuro
destacar a importância do aprendizado, né? Do aperfeiçoamento, da busca da educação como princípio para mudar tudo. É isso aí, Pereira. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer ao Kaique que está lá nos bastidores. Sem ele, esse programa não acontece. A todos que nos acompanharam, que mandaram uma mensagem, uma sugestão, muito obrigado pela participação. Agradecer mais uma vez seu presente, a sua dedicatória nesse livro para mim é muito importante, muito obrigado mesmo. Lembrando que todas as pessoas que queiram comprar, adquirir, tem aí vários estabelecimentos comerciais, como o Pereira citou, mas principalmente o nosso patrocinador aqui, a Romapel Papelaria, tem vários exemplares lá, dá uma procurada, fala com o pessoal lá, que eu tenho certeza que além de ser bem atendido, vocês vão conseguir comprar o livro do Pereira. Um forte abraço a todos e até mais.